Obrigada. Queria agradecer o Jordi, a Raquel, a Karine que me indicou para estar aqui hoje. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho. Peço desculpas porque eu estou me recuperando de um resfriado, mas vamos lá. Eu vim falar sobre estratégias de microlearning, que são recursos de aprendizagem que se encaixam em rotinas de aprendizes, tanto aprendizes de idiomas e aprendizes de outros assuntos, em outros contextos. Vou explicar para vocês hoje o que é microlearning e como eu trabalho com microlearning em ensino de línguas. Antes disso, eu queria me apresentar. Eu sou Thalita, sou mentora de inglês para profissionais e imigrantes. Trabalho também como designer de experiências de aprendizagem online, criando cursos com experiências diferenciadas. Sou coautora dos livros Inglês para Viagem e Inglês para Negócios e Carreira. Sou nascida e criada em Brasília. Me graduei em português e inglês no curso de letras e atualmente eu moro nos Estados Unidos. Sou apaixonada por educação, pelo processo de aprendizagem, gosto de aprender. Como uma pessoa com déficit de atenção, desenvolvi estratégias de aprendizagem para mim mesma e ajudo os meus learners, meus aprendizes, nesse processo também. E aí, eu tenho trabalhado com ensino de línguas desde 2009, e o meu foco, hoje em dia, é em aprendizagem online, em contextos multiculturais. E todo o meu trabalho e esse trabalho de microlearning é alinhado com os meus valores profissionais, que são conexão, lifelong learning e inovação. E o que é o lifelong learning, né? E como que ele se aplica? Não lifelong learning, desculpa, microlearning. O microlearning, que em português se denomina microaprendizagem, é o consumo de pequenas doses de informação que também são conhecidas como pílulas de conhecimento. Isso pode ser feito por meio de fóruns de discussão, posts de blog, podcasts, vídeos gravados ou vídeos ao vivo, conteúdos de mídias sociais, aplicativos. No contexto de aprendizagem de línguas, existem uma série de aplicativos hoje em dia que usam recursos de microlearning. Vou apresentar aqui para vocês. O microlearning veio, na verdade, do meio corporativo, nos treinamentos de funcionários das empresas em que eles tinham pouquíssimo tempo para aprender. Então, desenvolveu-se técnicas para ajudar essas pessoas a conseguirem praticar ou aprender um conteúdo novo, mesmo com pouco tempo. E hoje em dia, esse conceito tem sido aplicado em diferentes áreas de conhecimento, em diferentes contextos. E no contexto de línguas, de aprendizagem de línguas, a gente tem o trabalho das diferentes skills de aprendizagem, né, que a gente fala que são principalmente as 4 skills, que tem a audição, a fala, a escrita e a leitura, e também tem a aquisição de vocabulário, gramática e a pronúncia. Então, começando aqui pela audição, os aprendizes podem treinar as skills de listening, né, que a gente fala em inglês, ou as habilidades de compreensão, com músicas, podcasts e audiobooks, por exemplo. Tem alguns sites e plataformas que eu uso especificamente com os meus aprendizes, que são o Lyrics Training, que é uma forma do aprendiz ouvir a música e conseguir treinar a audição para descobrir quais palavras preenchem a letra da música. Enquanto ele escuta, tem a letra aparecendo para ele e ele consegue adivinhar ou ele pode digitar, ou tem também um exercício de múltipla escolha, né? Se vocês quiserem saber mais, eu tenho esses sites disponibilizados numa página, eu posso enviar para vocês. Um aplicativo que é comum do dia a dia é o Spotify,
que é uma plataforma de música, de streaming de música, e os alunos, os aprendizes podem ouvir a música e acompanhar a letra. Hoje em dia tem essa funcionalidade no aplicativo, ou só ouvir também, ouvir podcasts, e tem também hoje em dia audiobooks, né? Os livros em formato de áudio. Em termos de podcasts, eu gosto muito de indicar podcast para profissionais da Cambridge e o Inglês na Ponta da Língua, que é um professor e ele também é tradutor e intérprete, e ele fala muito sobre as expressões do dia a dia, como se falam expressões corriqueiras em inglês. Ele dá muitas dicas também de estudo, e então são conteúdos que o aluno pode consumir em pouco tempo, ou enquanto ele está dirigindo, indo para o trabalho. Os alunos do meio profissional, que estão, às vezes, têm que viajar muito, podem consumir esse conteúdo enquanto eles estão no aeroporto, esperando para fazer uma viagem de negócios. Então, são ferramentas que são acessíveis, né? Falando sobre fluência oral, tem muitas plataformas hoje em dia online. Eu falo muito mais do online aqui, né? Que é o meu foco. É possível praticar a oralidade, a fluência oral, o speaking, mesmo sem ter alguém para conversar. Um dos sites que eu recomendo para os meus aprendizes são o English Central, que é baseado em vídeos, vídeos do YouTube, palestras, tem aulas de gramática, de vocabulário também, mas eles pegam vídeos de diversas pessoas, em diversos contextos, e o aprendiz pode ouvir e fazer um exercício que a gente chama de shadowing, né? Ele ouve e repete. Então, tem trechos do vídeo que vão pausando para o aluno poder gravar a própria voz, e ele recebe feedback na hora. Eles têm um mecanismo de correção muito bom, e eu recomendo bastante essa plataforma. Além disso, tem YouTube, Instagram, TikTok. Como que o aprendiz pode usar essas plataformas? No Instagram, TikTok, existem vídeos, né, que a pessoa pode utilizar para fazer um dueto, né? Ela tem um mecanismo em que os aprendizes podem usar o vídeo e gravar em cima desse vídeo como se estivesse conversando com a pessoa. Tem muitos professores, inclusive, que gravam esses vídeos para os alunos com um espaço de tempo para que eles possam responder, fazendo uma simulação de diálogo, por exemplo, né? Eu coloquei aqui YouTube, tem alguns vídeos de professores também, a maioria, que também fazem essa simulação de diálogo. Eles falam alguma coisa, fazem uma pergunta e dão um tempo para que o aprendiz possa responder. E usando o WhatsApp e o Easy Voice Recorder, são ferramentas em que o aprendiz pode usar para gravar a voz. Ele não precisa falar com ninguém, ele pode pensar em algum assunto, ele pode fazer um diário, né, de trabalho mesmo, um diário profissional, de como foi o dia dele, ou falar do dia a dia, de algum acontecimento, falar sobre planos para o futuro, fazer uma lista de desejos, né? Então, gravar a própria voz é uma forma interessante de poder praticar a oralidade e se ouvir também, né, para ter uma percepção de como ele está falando, como ele está se comunicando naquela prática. A gente tem também o treino de pronúncia. Eu gosto muito de usar uma ferramenta muito simples e acessível, que é o Google Pronunciation, que, na verdade, ele está atrelado à busca do Google. Quando o aluno
abre a página do Google e coloca, por exemplo, dog pronunciation, aparece, o primeiro resultado já é ah, como se fosse um dicionário de pronúncia. Ele já tem ali explicando, demonstrando, né, como que se pronuncia. Tem geralmente um videozinho um videozinho em formato de cartoon, de desenho, né, de uma pessoa fazendo o formato da boca para mostrar como se pronuncia. E também tenho a transcrição fonética. Mas para os alunos que são brasileiros e tem que treinar a pronúncia em inglês, ou de outras nacionalidades, né, eu vejo que tem uma questão, eles não usam, a transcrição fonética é baseada na sonoridade em inglês, eles não usam o IPA, que é o International Phonemic Alphabet. Então, isso pode causar confusão em alguns alunos, então eu gosto de instruir de como eles podem usar essa ferramenta, mas é muito mais para ouvir e treinar a pronúncia do que fazer a leitura, né? Eles podem usar outros recursos para ver como a transcrição fonética é feita. O Forvo é um site que tem a mesma palavra pronunciada por diversas pessoas de diversas nacionalidades. É uma ótima ferramenta para sair para trazer variedade, eu acho, né? O aluno não se depara no dia a dia só com falantes de inglês americano ou inglês britânico. Então, lá também tem inglês australiano, tem outras pessoas de diversas nacionalidades. Às vezes tem muito mais americano e britânico, mas tem pessoas mais jovens, pessoas de diferentes lugares dos Estados Unidos, de diferentes regiões de United Kingdom, né? Então, ele é bem interessante porque oferece essa variedade de sotaques. E, finalmente, o Youglish é uma plataforma que usa o YouTube como base para mostrar certas palavras em diferentes contextos, em diferentes vídeos. Então, ele faz uma curadoria de vídeos. Por exemplo, aqui essa palavra, aqui tem na imagem, eu fiz a procura da palavra pronunciation. E aí tem pessoas também de diferentes sotaques, vídeos de diversas pessoas falando pronunciation em diferentes contextos. Então é legal para ver a palavra sendo pronunciada numa frase, que pode às vezes gerar também uma mudança na pronúncia, né? Quando ela é feita separadamente ou quando ela é pronunciada no meio de uma frase. Às vezes existem variações e o aluno pode se treinar a identificar essas variações também. Bom, para treinar a leitura, tem várias formas de fazer leituras que são curtas e podem ser produtivas, com material autêntico, material do dia a dia, material não só do dia a dia, mas materiais que atendem à necessidade dos aprendizes também, né? Eu recomendo muito o Twitter e o Instagram. Se, por exemplo, eu tenho muitos aprendizes que são da área de tecnologia, então eu recomendo que eles sigam ou que eles já separem os perfis que eles seguem de pessoas da área de tecnologia, para eles começarem a se familiarizar com o conteúdo que é postado por esses perfis ou por essas pessoas, né? Para fazer uma leitura um pouco maior, também eu recomendo o LinkedIn. Hoje em dia tem newsletters, que são boletins informativos, que podem ser tanto gerais, sobre soft skills, né, skills de trabalho, futuro do trabalho, mas tem também coisas específicas para diferentes áreas de engenharia, de newsletters de conteúdo acadêmico. Então, os alunos podem usar essas ferramentas e podem usar o tradutor do Google ou o ChatGPT aliado para ajudá-los, dependendo do nível do aprendiz, né? E eu gosto muito de usar o DeepStash e o Blinkist. Aqui na foto tem
um artigo. Geralmente tem artigos do New York Times, de blogs, de plataformas grandes e populares que tem conteúdos diversos, né, sobre diversos assuntos. E o DeepStash ele faz como se fosse um fichamento. Ele pega as ideias principais de cada artigo e fraciona em pílulas de conhecimento. Esse daqui é bem curtinho, mas tem alguns que tem um parágrafo, 2 parágrafos, e aí o artigo inteiro, que pode ser muito longo, é dividido em pequenos parágrafos, e o aprendiz pode escolher se ele quer ler até o final, ou ele escolhe quais tópicos desse artigo são de interesse para ele, e a linguagem é muito autêntica. Então, eu acho bem interessante para os aprendizes terem contato com esse material que vai além do material que tem nos livros tradicionais, que hoje em dia tem melhorado bastante, né? Tem muitos materiais bons para ensino de línguas, mas traz bastante variedade e o aprendiz pode se imergir nos conteúdos que são de interesse dele, né? O Blinkist tem a mesma pegada, mas ele tem resumos de livros. Ele não faz resumo de artigos, são resumos de livros, geralmente de desenvolvimento pessoal, não ficção, mas são muito bons também. E, por último, o Breaking News English é um site que traz as notícias mais recentes, mundiais e locais, que são bem resumidas e o aprendiz pode selecionar o nível de resumo. Tem resumos para aprendizes básicos, intermediários, avançados, então ele pode escolher o nível que é apropriado para ele, ou se tiver um professor, né, ou um mentor, pode também fazer essa seleção e recomendar aos aprendizes assuntos de interesse deles. Prática de escrita. Eu acho que muita gente já usa corretores hoje em dia, né? Eu acho que aproveitar o hábito de escrita que já é feito no dia a dia, eu acho que não é todo mundo que escreve muito, mas todo mundo escreve alguma coisa. As pessoas escrevem e-mails, elas fazem lista de tarefas, elas fazem planejamento de calendário, ata de reunião, né, escrevem documentos no trabalho, trocam mensagens de texto, trocam e-mails. Então, existe uma prática de escrita já no dia a dia das pessoas. Então, eu acho interessante trazer essa prática para a prática de idiomas também. Então, usar o WhatsApp para mandar mensagem para si mesmo ou mandar mensagem para outras pessoas, ter um colega de estudos é bom, né, também, se for possível, mas se não, dá para mandar mensagem para si mesmo e usar o aplicativo de nota do celular, né, ao invés de fazer a lista de mercado em português, começar a fazer em inglês, a lista de tarefas, começar a fazer em inglês. São pequenas práticas que não requerem tanto esforço, né? E sempre, se for muito difícil para o aprendiz, dependendo do nível o nível dele, né? Se for um aluno mais básico, ele sempre pode usar o Google Tradutor como recurso, que eu acho super válido também. E tem para escritas mais robustas, né? Para e-mails, o aprendiz pode usar o Grammarly, o Hemingway App ou o Ginger Software. São plataformas online que ajudam a corrigir a gramática. Essas plataformas fazem sugestões de como as frases podem ser melhor escritas, sugerem sinônimos. Tem, lógico, a parte paga, que é muito melhor, né? E hoje em dia elas também usam recursos de inteligência artificial para melhorar esses feedbacks. Mas o Grammarly e o Hemingway, até onde eu sei, eles têm acesso um acesso limitado, gratuito. Então, eu gosto de deixar essas opções para os meus aprendizes também. Aqui na foto tem uma ilustração de como o Grammarly funciona, né? Ele
corrige e fala qual é o tipo de correção que ele está fazendo. Então, existe e dá uma sugestão de como a frase poderia ser escrita. Aqui ele não dá essa sugestão, mas ao usar o app, o aprendiz tem também as sugestões. Aumentando o vocabulário. Os aprendizes podem treinar as skills ouvindo, escrevendo, lendo, né? Eu acho que ler e ouvir ajuda também a aumentar o vocabulário. Mas a escolha que eles podem fazer com músicas, podcasts, audiobooks, ou livros também, né? Podem ajudá-los. E aí, bom, eu gosto muito de sugerir o Google para pesquisa de vocabulário novo, né? Usar o Google como ferramenta ao invés de ir no Google Tradutor direto, tentar usar o Google primeiro. O Google já oferece na busca, no resultado de busca, ele já oferece a tradução, né? Dependendo da configuração do computador ou do aplicativo no celular. Mas tem também outras opções, né? O meu Google, por exemplo, eu peço para os meus alunos deixarem o browser deles configurados para inglês, mesmo se eles estiverem no Brasil. Então, o resultado geralmente é em inglês, né? Se o aluno colocar, por exemplo, vocabulary, que ele está querendo saber o significado de vocabulary, ele coloca vocabulary meaning, e aí o significado aparece em inglês. E nos resultados também existem opções de dicionários online, de frases exemplos de frases que usam essa palavra, né? Existe também no Google o Google Imagens, que é uma aba que ele pode clicar ali para ver só as imagens. Se for uma palavra concreta, né? Tipo building ou notebook, provavelmente ele vai ver o significado sem precisar fazer a tradução. Então, são estratégias, microestratégias para praticar a língua sem recorrer ao português ou sem recorrer à língua materna. O Google Notícias também traz as palavras em contexto, é uma forma de ver o uso daquele vocabulário num contexto específico, em diferentes contextos, e também ver outros vocabulários que são usados ali, as colocações, né, as combinações de palavras. Então, eu acho que é uma forma de treinar vocabulário bem produtiva. Eu gosto de usar o Pinterest, que é uma rede social muito visual, né, para criar quadros. Eles têm lá O Pinterest funciona assim, tem várias fotos, várias imagens, geralmente, né? Também pode ter vídeos, mas eu acho que o foco dele é imagens. E o aprendiz pode criar coleções, por exemplo, vocabulário para reuniões, vocabulário para apresentações, vocabulário para falar ao telefone. Então, eu mesma já crio essas coleções e compartilho com os meus aprendizes, mas eles também podem criar o que eles forem encontrando, e aí, como toda rede social, ele vai aprendendo qual é o comportamento qual é a busca frequente, quais são as coleções que esse aprendiz tem, e ao longo do tempo a rede social também vai sugerindo conteúdos similares. Então, ele não precisa ficar muito tempo procurando conteúdos relacionados. Eu tenho minhas coleções de inglês, de espanhol, de francês, então eu acho bem interessante e é bem visual. E às vezes tem listas de vocabulários, às vezes tem frases para se comunicar em determinados contextos. Também tem para escrita, dicas de gramática, sinônimos de palavras, então é bem interessante. E por fim, para praticar esse vocabulário, eu recomendo o Quizlet. Aqui na foto tem o Quizlet App. Não dá para ver muito, né? Mas é como se fossem flashcards, aquelas cartas que a gente usa, fichas, né? Fichas de memorização. É uma ficha online
Então, ela é interativa, dá para colocar a palavra em inglês de um lado e do outro lado dá para colocar, quando a pessoa clica, a fichinha vira e aparece a tradução. E dá para fazer também jogos, né, interativos. Tem jogos interativos em que o aprendiz pode ligar a palavra à tradução ou ligar a palavra a uma frase, ligar um conceito, a descrição uma palavra, a descrição dela, né, quero dizer, se ela não está estudando só vocabulário, ela quer saber o conceito de alguma coisa, né, dá para também fazer essa ligação entre palavra e conceito, né. E tem alguns jogos, né, jogos interativos, ele é bem interessante e ele usa uma técnica, um método que chama memorização espaçada. Se o aprendiz tem esse aplicativo e ele faz o cadastro dele, e ele tem os conjuntos de fichas, o Quizlet vai sugerindo para ele de tempos em tempos, para ele praticar aquele vocabulário novamente, após um certo período de tempo. Então é bem interessante também. E, por fim, né, isso ainda é algo muito novo. Eu gostaria de mencionar brevemente que é o uso das ferramentas de inteligência artificial, porque é um tópico que está em alta, né? É uma tendência do futuro, não só para aprendizagem de línguas, eu acho que para aprendizagem de forma geral e para diversas outras áreas profissionais enfim, eu acho que é importante falar sobre isso. Então, eu fiz aqui uma lista breve de como usar ferramentas de inteligência artificial aliadas às estratégias de microlearning, de microaprendizagem. Existem aplicativos de aprendizagem de idiomas que personalizam essas experiências de aprendizagem de acordo com o que o aprendiz retorna durante a prática, né? Por exemplo, o Duolingo já tem uma parte mecânica, eu acho que eles devem implementar, já estão implementando inteligência artificial, mas antes da inteligência artificial, o Duolingo já tinha isso, de identificar quais são os erros mais constantes do aprendiz e depois sugerir uma prática extra para que o aprendiz possa focar nos pontos de dificuldade, né? E eu acho que as ferramentas com inteligência artificial podem personalizar tanto na questão da aprendizagem, das dificuldades de aprendizagem, quanto também do conteúdo. Os chatbots, né, que são baseados em inteligência artificial, com foco em aprendizagem de idiomas, em que o aluno pode simular uma conversa. Há ferramentas também de reconhecimento de fala para praticar e melhorar a pronúncia. Eles dão, às vezes, feedback também em relação à pronúncia do aprendiz. Ferramentas de verificação gramatical existentes de redação, como os que eu apresentei antes, o Grammarly, o Hemingway, são ferramentas que já começaram a usar IA, né? O ensino de palavras e frases com base no nível de proficiência e no histórico de aprendizado. Então, se o aluno já vem com uma bagagem, ele já tem um conhecimento, e eu entendo como professora de línguas que proficiência é muito subjetivo, né? Fluência e proficiência, porque às vezes o aluno é proficiente no ambiente de trabalho, mas ele tem dificuldade quando ele migra para um lugar, porque ele está num contexto diferente, né? Então, essas plataformas, elas personalizam também para o contexto do aprendiz e também se ajustam aos objetivos de aprendizagem de cada pessoa. Existem questionários de avaliações que focam nas habilidades linguísticas específicas e também reavaliam baseado na performance do aprendiz. Então, isso é bem interessante. E, por último, existem jogos de aprendizagem e de idiomas adaptativos, né? Isso já existe antes de AI, já existem mecanismos que fazem isso, mas eu acho que a AI vai otimizar e vai potencializar a adaptação dos aprendizes e dos jogadores, né,
de acordo com a performance deles enquanto eles jogam. Eu acho que é isso, por enquanto. Se vocês quiserem entrar em contato, tem aqui o meu LinkedIn, Thalita Roquette. Eu estou também no Instagram como thalita.learn. Vocês podem me mandar e-mail, thalita.learn@gmail.com. Essa apresentação também vou deixar disponível. Eu tenho uma página, como eu falei para vocês, com aquelas ferramentas de microlearning, o acesso a todos aqueles links dos sites e plataformas que eu mencionei para vocês. E queria agradecer mais uma vez e espero que eu tenha trazido alguma informação importante aqui que possa ajudá-los.